Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Como eu sempre digo, abençoe sua família. Hoje nós vamos fazer algo diferente, hoje nós vamos falar sobre as crianças, sobre os seus filhos. Como é importante a gente dar toda a atenção para os nossos filhos, ministrar para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E hoje eu tenho uma visita muito importante com a gente aqui no Tome Café Comigo. Ela veio do Brasil, do Rio de Janeiro, de Pilares, da Assembleia de Deus, ADEP. O nome dela é Flávia Grégio, ela é bacharel em teologia, pedagoga, especialista em ministério de crianças, trabalha com crianças. Veio convidada pelo meu amigo, pastor Tarsis, está aí. Flávia, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui tomando café contigo. Obrigado. Está aí o pastor Tarsis, da igreja Union Church, em Worcester. Um prazer, Davidson, estar com você mais uma vez, falando para essa plateia, para esse auditório seleto que você tem. Uma alegria, sei que Deus preparou esse tempo para todos nós. Flávio, você que tem lidado nessas igrejas por aí, por onde você tem passado, e você tem auxiliado líderes a ministrar para essas crianças, você tem visto que as igrejas evangélicas têm trabalhado o suficiente com as crianças? Então, na verdade, a gente tem aí nesse trato com as crianças nas igrejas, tem três vertentes. Tem aqueles pastores que querem investir no ministério infantil porque vê as crianças como iscas para pegar os dízimos dos pais. Então, vamos agradar os pais, as crianças, porque os pais vão vir e vamos conseguir trazer os pais para dentro da igreja. Tem também aquelas igrejas que vê as crianças como um problema. Como assim como problema? Nós não queremos as crianças dentro do templo porque elas trazem problemas ao nos atrapalhar em cultuar. Então, nós vamos investir no espaço físico para que elas fiquem acomodadas. E tem as igrejas que, de fato, entendem que as crianças elas vão dar continuidade à igreja do Senhor. Então, são pastores, são líderes que vê crianças como solução de uma sociedade melhor, solução de uma continuidade do trabalho das igrejas, quanto ao discipulado de novos líderes. Então, trabalhar com crianças é discipular líderes, futuros líderes. Futuro pastor, futuro diácono, futuro governador, futuro presidente da república. Então, depende muito da visão que a igreja, que a liderança da igreja tem com relação ao trabalho com criança. Mas, Flávia, você que trabalha no Brasil e fora do Brasil, você tem feito uma leitura das igrejas que você tem passado. Qual é a leitura que você faz dentro dessas três opções que você deu? Você acha que a igreja hoje, a grande maioria, a igreja evangélica, quando eu falo a igreja universal, né, total, ela hoje já vê a criança como igreja atual, ou ainda vê como uma alternativa de trazer os pais, ou ainda vê como problema? De forma geral. De forma geral. Como é que você vê? De forma geral, a maioria das igrejas tem visto realmente que as crianças, elas são a base da igreja e tem investido por conta disso, para dar uma continuidade amanhã no trabalho que está sendo feito hoje pelas igrejas. Graças a Deus por isso, né? Flávia, e qual o papel dos pais no ministério infantil, para educar as crianças em relação à igreja? Então, o papel dos pais, na verdade, é um trabalho de parceria que faz entre a igreja e a família. Eu gosto muito de linkar ao trabalho de Ana com Eli. Então, Ana, ela ensinou tudo sobre o cuidar da casa de Deus para o seu filho Samuel. Mas foi o Eli, com todas as suas falhas como pai, que ensinou Samuel a ouvir e reconhecer a voz de Deus. Então, os dois eles tiveram trabalhos diferentes, porém com o mesmo objetivo de formar um grande profeta. Então, eu vejo que a família ela tem que trabalhar com essa parceria. A igreja ela tem a responsabilidade com a família de orientar, biblicamente falando, e a família tem que entender que ela é responsável pela vida espiritual e religiosa. Deuteronômio fala sobre isso, né? A responsabilidade religiosa da criança é da família, não é da igreja. Mas a igreja vem como suporte para ajudar essa família. Assim como você falou de Ana, como que você diz que os pais devem transferir essa paixão por Jesus para a criança? Assim como você disse que Ana já levou quase pronto para Eli, como você diz que os pais devem transferir essa paixão? Eu vejo assim, o primeiro ponto para eu poder transferir para eu fazer com que o meu filho seja apaixonado por Jesus, é eu ser apaixonado primeiro por ele.
né? Exatamente. E aí você precisa se relacionar com Jesus, porque para você falar bem de alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Então, se eu conheço bem Jesus, eu quero ele perto de mim, automaticamente, quando eu falo sobre ele, é como se eu falasse assim pra você, olha, eu quero que você conheça o pastor Tarso, ele é muito gente boa. A forma que eu vou falar sobre ele vai te estimular a conhecê-lo. Então, os pais, eles precisam ser apaixonados por Jesus, mas também os pais, eles precisam proporcionar, primeiro, contar as suas experiências com Jesus. Então, às vezes, por exemplo, alguns pais passam situações financeiras difíceis e vivem um milagre com Jesus, mas não compartilham o milagre com os filhos. Então, a gente não pode querer que as crianças conheçam o meu Deus, assim, dizer assim, o Deus dos meus pais. Elas têm que dizer, o Deus dos meus pais é o meu Deus também. Então, para isso, elas têm que viver a experiência. Se você olhar toda a peregrinação do povo de Israel no deserto, em nenhum momento as crianças foram tiradas. Elas viveram as experiências com os pais. Então, elas viram a roupa crescer, elas viram serpentes levantar, viram maná cair do céu, elas tiveram a sua experiência. Então, o pai, ele tem que compartilhar as experiências e proporcionar a experiência. Então, na mesa, faça questão de almoçar com seu filho, tomar um café. Veja um dia que você possa fazer isso. E ali, como foi o seu dia? Olha como é que Jesus é bom. Então, proporcionar uma experiência da criança com Jesus também. Dentro dessa pauta, Flávia, uma pergunta. Você está falando sobre transferir, né, a paixão que eu tenho por Jesus aos nossos filhos, e o Davidson tocou nesse ponto aí do papel dos pais com a igreja. A gente percebe, por exemplo, aqui, que às vezes a igreja ela recebe a criança com uma sobrecarga. Então, assim, é como se o pai empurrasse a parte espiritual para que nós, como igreja, façamos essa parte, entre aspas, sozinho. Uma coisa que eu tenho prestado atenção, Flávio, não sei o que você pensa a respeito disso, que, por exemplo, a igreja ela organiza uma metodologia, ela organiza um esqueleto pedagógico para poder trazer o princípio dentro da faixa etária da criança. A igreja fica com a criança 2 horas, trabalha com a criança, faz por exemplo, um trabalho manual com a criança. E eu vejo que a criança sai, ou a criança recebe lá na salinha um certificado de comportamento, e a criança sai e vai encontrar os pais, não há nenhuma celebração por parte dos pais com o trabalho manual que foi feito. Se a criança recebeu lá um ticket, um adesivo de bom comportamento, não há, como se não houvesse uma valorização. Isso é normal por onde você tem passado, ou é uma coisa nossa aqui, da nossa cidade? Não, infelizmente tem essa questão em muitos lugares. Mas o que nós, como igreja, temos que fazer? Temos que orientar esses pais. Eu costumo brincar que eu falo que o nosso trabalho é igual de Super Nanny. Trabalhar os pais, ensinar os pais para os pais ensinarem os filhos. Então, a igreja, que é uma instituição religiosa que também tem um cunho pedagógico, ou seja, o cunho de ensino, nós, enquanto igreja, nós temos que ensinar as famílias, sim, até esse tipo de reação. Flávia, eu tenho 2 filhos especiais, uma pergunta bem particular. Na verdade, um deles é o Samuel, que tem 23 anos, que foi curado do autismo, graças a Deus, é uma bênção na minha vida, um rapaz muito inteligente. Tenho também a Sarinha, que é uma bênção, não teve problema, mas tenho o Davi, que tem síndrome de Down, e também é uma bênção na minha vida. Mas você tem visto por onde você tem passado que as igrejas têm incluído essas pessoas com certa deficiência nas ministrações? Tem tido essa aproximação a isso? Sim, lá no Brasil a gente está tendo muito esse suporte das igrejas sabendo como lidar com a inclusão e acolhendo famílias atípicas. Só que é tudo muito novo. Então as igrejas muitas vezes querem fazer e não sabem como fazer. Mas o fato de tentar, a gente já tem uma vantagem muito grande. E aí a gente precisa abrir muito os nossos olhos espirituais com relação ao acolhimento de famílias atípicas. Por quê? Porque, vou falar do Brasil, existem, a maioria ou grande parte das crianças, das famílias atípicas, elas são acolhidas pelo espiritismo. Então, lá na casa espírita, eles não oferecem acolhimento só para a criança, mas para a família. Então, eles trazem suporte para a família. Ó, enquanto a gente está aqui com o seu filho, você tem um suporte psicológico, você tem um suporte de acolhimento. Não sabia você disso, Então, existem muito... E eles assimilam, né, o autismo à eles questão fazem uma espiritual. boa obra social, isso eu sei. Sim, então, mas só que como eles lidam... Eles estudam, falam de crianças cristal, crianças índio, essas coisas, e aí associam ao autismo. Sim. Então, por conta disso, eles entendem que a mãe
ela é responsável pelo processo de evolução espiritual da criança. Então, o que eles fazem? Investem na família. Então, nós, enquanto igreja, não é só pegar as crianças e vou colocar aqui numa sala e aí estou fazendo uma inclusão. Não é isso uma inclusão, não é colocar uma criança na sala. Então, a gente precisa pensar nas maneiras para envolver a família. Saiu um estudo que uma mãe, fizeram um teste numa mãe atípica, uma mãe de criança autista, e o estado emocional dela era muito próximo a alguém que tinha vindo de uma guerra. Então, a gente precisa acolher, né? Porque ela fica 24 horas ali a serviço da criança. Então, nós, enquanto igreja, a gente precisa preparar quem trabalha com as crianças e os obreiros, tá? Porque as crianças atípicas crescem e aí quem vai dar continuidade dentro da igreja? Então, a gente, como igreja, tem que abrir a nossa visão, abrir a nossa mente, principalmente a questão espiritual, e a gente não pode limitar a fé de uma criança atípica. Então, a gente fala muito sobre capacitismo, né? O que é capacitismo? A gente achar que a pessoa não é capaz. Então, a gente não pode trazer para a nossa igreja o capacitismo espiritual, achando que o fato da criança ser atípica, ela não pode se relacionar com Deus. Eu queria, dentro dessa abordagem, fazer uma pergunta. Muitos pais, quando percebem que o filho tem alguma dificuldade, né? Aqui, por exemplo, na América, é muito comum os pais partirem, e inclusive o próprio governo apoia esse tipo de metodologia, tirar a criança da escola e trazer para um homeschool, para que o pai ou a mãe ensine na casa, para que ele, entre aspas, não sofra na socialização, etc. Tal. Primeira pergunta. Você é a favor do homeschool? Você acha que é uma metodologia boa? O que você pensa a respeito disso? Eu sou a favor do homeschool quando eu penso nas questões religiosas. Né? Então, por exemplo, nós podemos biblioeducar a criança dentro da perspectiva do homeschool, a educação por princípios. Só que, de contrapartida, a criança precisa da socialização. Então, às vezes, a gente coloca a criança para estudar, a gente vai dar todo o conteúdo pedagógico e a outra parte, da integração com outras crianças. Principalmente crianças com autismo. Né? Principalmente, porque o problema da criança do autismo é o quê? É a socialização. Então, na questão da inclusão, eu acredito que a melhor opção ser a criança estar com as outras crianças. Até porque as terapias das crianças inclusivas é para fazer o quê? É para estar com outras crianças. Não adianta fazer terapia se ele vive sozinho. Então, tem que ter. Então, na igreja, por exemplo, você ter uma sala especial para só colocar os autistas, você não vê... Não é inclusão isso. Não. Na verdade, aqui nem nas escolas aqui nos Estados Unidos eles fazem isso. Não eles pode. colocam junto com as classes e eu falo porque o meu filho foi assim, o Samuel, quando tinha seus 7 anos, ele foi para uma escola chamada Gates Lane School, em Worcester, e eles colocavam ele junto da sala, com os colegas, com os meninos, mas de vez em quando eles tiravam ele, colocavam a chamada de lunch bunch, eles colocavam ele num local separado e davam as instruções que deveriam dar para eles, mas depois voltavam de novo com o pessoal para lá na igreja, interagir. Nós temos a nossa sala de acolhimento das crianças atípicas e como funciona? Não é uma sala, é um espaço. As crianças, elas são inseridas na sala com todas as outras crianças, só que a gente percebe, porque a criança, quando ela vai dar a crise, ela dá os indícios dela. Então, ela não tá com nada e faz... Não, ela começa a mostrar pra gente que ela tá desregulando o seu sensorialmente, sabe? O som tá atrapalhando, a luz tá incomodando, então ela dá os indícios. Antes dela dar a crise... Quando ela dá esses indícios, a gente tira ela e coloca nessa sala para ela se regular. Então, é uma sala de regularização sensorial. E o que tem nessa sala? Tem brinquedos, brinquedos intencionais. Não é uma sala de brinquedos, não é uma brinquedoteca. Então, como a gente faz uma anamnese com as crianças, com a família antes, a gente procura ter objetos que essa criança vai acalmar. Okay. Então, por exemplo, nós temos uma criança na nossa igreja que ele gosta muito de ursinho, pelúcias. Então, quando ele começa a dar um indício que vai dar a crise, eu falo, vamos lá, Miguel, vamos lá que eu vou te mostrar um ursinho. Então, eu já sei que aquilo vai acalmar ele. Tem a criança que acalma com a música, então a gente tem um fone para ele ouvir música. Então, ali tem vários objetos, inclusive brinquedos, que vai acalmar essa criança. Acalmou, regulou, a gente insere novamente na sala. Teve um pastor agora há pouco tempo, que o vídeo dele viralizou, que ele dá a ideia de que o autismo é espiritual e que os pais devem repreender e procurar cura espiritual para o autista. Como é que você vê essa questão? É uma questão que se repete? É uma visão que se repete pelo Brasil ou não? Foi algo pontual? Como que você vê isso? Não, ainda tem muita gente que associa isso, né? A Bíblia falava sobre isso, né? Quem pecou? Você e seus pais. As pessoas ainda têm essa visão.
Mas essa questão, questões neurológicas, por exemplo, a passagem lá do jovem lunático, né, quando ele cai no chão, que ele emagrece, que ele espuma os dentes, rilha os dentes, as pessoas associavam isso à epilepsia. Então, antigamente, quando alguém na igreja tinha epilepsia, queriam expulsar demônio. E, na verdade, a epilepsia é o quê? É algo no sistema neural. Então, a gente precisa conhecer sobre o autismo, sobre a inclusão, para não falar besteiras como foi falado. Inclusive, ele teve que fazer retratação, porque o negócio foi feio. Então, assim, é uma ignorância, né? Tanto espiritual, porque foi falta de discernimento, como ignorância de conhecimento mesmo. Mas, infelizmente, tem pessoas que espiritualizam sim. Flávia, talvez uma dos caminhos, né, ou uma das portas de entrada das trevas na família seja através desse mundo virtual. Sim, né? Demais. Jogos, filmes, desenhos. São várias perguntas que eu poderia fazer nessa área, mas eu tenho uma pergunta a fazer. Como pedagoga, como mãe de 3 filhos, como você orientaria uma mãe que quer saber quanto dar liberdade, ou como dar liberdade ao filho para o uso do telefone? Essa geração, nós estamos na geração alfa já, né? Essa geração é uma geração que ela é totalmente conectada. Então, tirar tudo a gente não vai conseguir. Porém, a gente pode limitar. Uma criança, por exemplo, um bebê, ele não tem necessidade nenhuma de usar um celular. Então, ao invés da gente proporcionar brinquedos e brincadeiras, a gente coloca ele na tela. Só que ali um bebê, por exemplo, ela recebe excesso de estímulos. E aquilo ali vão desencadear questões neurológicas que vai fazer mal. Então, eu como mãe, lá em casa tem uma regra, né? É ter um celular a partir dos 12 anos. Eles têm acesso ao celular? Tem, nosso, em determinados momentos. Então, para mim, criança não tem que ter celular. Mas educação é uma coisa muito particular, né? Então, eu não posso obrigar a outra pessoa a ter o entendimento que eu tenho. Então, assim, se o seu filho tem um celular, você precisa entender que você está dando o mundo na palma da mão dele. Então, existem aplicativos que vai bloquear o tempo dele, que vai bloquear determinados sites dele. Então, estabelece 1 hora por dia, ou só no sábado, ou só no fim de semana. Eu acho que tudo tem que ter limite, né? Não é nem 8, nem 80, como a gente disse. Então, dando limite, a criança vai crescer ilimitada. Flávia, eu quero agradecer a sua participação aqui no Tome Café Comigo. Vontade de ficar aqui, né? Muito obrigado pela sua explicação. Eu creio que tem muitas famílias aí que precisam de ouvir sobre isso. Precisam de trabalhar, às vezes, em casa, em como lidar com os filhos. Eu mesmo encontro situações difíceis de lidar com os meus filhos, mas a gente busca na Palavra de Deus a instrução e Deus tem ajudado a gente. Muito obrigado. Pastor Tarsis, também quero agradecer por trazer a nossa irmã Flávia. Eu queria, Flávia, agradecer a você. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele pede para que Timóteo não menospreze o dom que havia dentro dele. E eu percebo há anos que eu conheço você, o ministério que você desenvolve, o dom que Deus te deu. Te agradecer por usar esse dom não apenas na sua comunidade, não apenas na sua igreja, ter a sensibilidade de atravessar as fronteiras, né, da cidade, do país, para levar essa mensagem. Nós estamos nesses dias aqui sendo edificados demais pela sua vida. Então, eu gostaria de lhe agradecer por usar o seu dom e usar o seu dom com tanta excelência. Que o Senhor te abençoe sua casa e abençoe sua família. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Paz e graça.